os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz.
nosso quadro Entrevistas Especiais e com a grata satisfação estamos recebendo a doutora Daniela Casagrande, que participa conosco, ela que é nutricionista e é mestre e doutora em endocrinologia e também é coordenadora do Departamento de Nutrição do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas da PUC. Participa hoje conosco para falar sobre a sua tese, metabolismo ósseo e também a incidência do câncer no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, muitas questões aí vão ser levadas a seu conhecimento e o nosso convite aí para manter a sintonia. Tudo bom, Daniela? Tudo bom. Satisfação recebê-la aqui dentro do programa e uma alegria maior para falar de algo que realmente aí vai contribuir bastante, não só para o conhecimento do nosso público, mas também os colegas que estarão aí também acompanhando a programação e desfrutando desse conhecimento. Então, gostaríamos de iniciar assim, sabendo o que a motivou a desenvolver essa tese, ou seja, a questão do metabolismo ósseo e também a questão do câncer, no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então, gostaríamos de entrar nesses detalhes, mas vamos por parte, vamos começar com o metabolismo ósseo. Tá. Então, o metabolismo ósseo foi a continuação da minha tese de mestrado. Na minha tese de mestrado, eu fiz o metabolismo ósseo no pré-operatório e no doutorado, então, a gente fez após um ano as dosagens dos marcadores de densitometria e para avaliar como é que os pacientes se encontravam após um ano de cirurgia bariátrica. A ideia do câncer surgiu um pouco mais depois, porque em 2011 eu passei nos Estados Unidos, no meu estágio de doutorado, que foi na Duke University, e lá foi me proposto para fazer esse trabalho, que é uma revisão sistemática com meta-análise da incidência do câncer após a cirurgia bariátrica. Então, ele fugiu totalmente do primeiro trabalho, mas eu acho que a gente conseguiu, então, associar na tese, demonstrando um risco, que seria a perda de massa óssea no pós-operatório, e um benefício que é a proteção da cirurgia bariátrica após a proteção da cirurgia bariátrica em relação ao câncer. Então, ficou esses dois assuntos um pouco bem diferentes, mas enfim, foi que eu estudei esses dois projetos nesses últimos anos. Muito bem. Vou abrir um parênteses, já que a senhora colocou aqui a questão da Universidade Americana, a Duke University. A senhora falou aqui do doutorado de sanduíche. Vamos explicar para o pessoal, para a gente entender melhor, então. Claro. Então, qualquer aluno de doutorado, ele pode se inscrever num programa do governo, da CAPES, para receber auxílio para fazer esse estágio no exterior. Eles chamam de doutorado sanduíche esse estágio em uma universidade no exterior, onde a gente vai estudar lá e trazer conhecimentos para o Brasil novamente. Então, eu fazia doutorado na URGS e foi me oferecido, se eu gostaria de participar da seleção e eu participei, e isso tu mandou projeto, ele é avaliado e dependendo ele é liberado ou não. Mas foi uma experiência maravilhosa e aí depois eu voltei, a gente tem que voltar e ficar o mesmo tempo que tu ficaste no exterior, retribuindo o que tu gastaste lá, Então foi muito, muito interessante. Muito bem, parabéns. Obrigada. E agora eu vou fechar o parênteses, vamos retomar aqui a tese, só para a gente dar uma pequena explicação, porque o pessoal ouve falar e até a expressão assim, que não é muito corriqueira, então é importante que a gente leve ao conhecimento do público que está aí nos acompanhando nesse instante. Quais os principais benefícios e prejuízos da cirurgia bariátrica conforme a sua pesquisa? Quando a senhora começou a desenvolvê-lo, o que a senhora detectou nisso? Então, a cirurgia bariátrica tem N benefícios, O que todos podem ver é a redução do peso e a manutenção desse peso reduzido, a melhora de várias doenças associadas à obesidade,
Entre outros benefícios, né, principalmente a melhora de doenças. Então, esse paciente deixa de ser um paciente doente, muitas vezes a remissão ou cura da diabetes, hipertensão e entre outras. Entretanto, também há riscos, né? A melhora da qualidade de vida é um benefício, a diminuição dos custos em saúde é outro benefício, porque a pessoa com menos peso ela acaba tendo menos custos médicos e etc. Então, os benefícios são basicamente esses, entre outros. Entretanto, a cirurgia bariátrica ela também promove alguns riscos. Os riscos, então, hoje já que a gente sabe é a deficiência nutricional do pós-operatório, porque a cirurgia ela promove uma desabsorção de nutrientes, né? Além de uma diminuição da ingestão, ela tem uma desabsorção. Então, a deficiência nutricional, essa deficiência pode ser tanto anemia, quanto osteoporose, quanto neuropatia, enfim, tem uma série de doenças carenciais que elas vêm da deficiência nutricional. Isso pode acontecer no pós-operatório se esse paciente não estiver sendo acompanhado corretamente e não estiver sendo feita a reposição que há necessidade. Eu queria deixar claro aqui que todos os pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica, eles precisam de reposição de vitaminas e sais minerais. Todos. Então, assim, por que isso? Porque eles não têm absorção integral. Bem, então, dentro dos riscos que a gente estabeleceu na minha tese de mestrado, me interessava muito a questão do metabolismo ósseo, de como é que fica o osso desse paciente, o que acontece depois da cirurgia bariátrica, já que uma das técnicas que mais se faz, ela tem a exclusão da passagem alimentar do duodeno, onde é o maior sítio de absorção de cálcio. E aí eu comecei a estudar. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, não tinha ainda muitos trabalhos sobre isso, foi muito interessante. E a gente descobriu, então, uma deficiência de vitamina D nesses pacientes. Então, em torno de 40% a 80% já existe na literatura de deficiência de vitamina D, o que vai contribuir com a perda de massa óssea. E a gente também viu que esses pacientes, eles têm uma boa densidade óssea quando eles são obesos. Entretanto, após 1 ano de cirurgia, a gente viu que esses pacientes, eles perdem massa óssea. E essa perda, ela deve ser controlada e tem que ser reposto o cálcio, a vitamina D, e para tentar fazer com que esse paciente não perca mais peso. Então, basicamente isso, assim, o meu estudo foi para ver se havia perda de massa óssea no pós-operatório até 1 ano, e com certeza agora, no meu pós-doutorado, eu quero tentar fazer o estudo mais avançado, então pegar os mesmos pacientes e acompanhar 5 ou 10 anos, para que a gente possa, então, definir quanto que há de perda óssea. Bom, mas se repondo cálcio, se essa perda se estabiliza, e já se sabe que sim, né? Mas cada pessoa tem um padrão, um limite de reposição, então isso tem que ser feito individualmente, mas basicamente isso. Muito bem, a senhora falou numa coisa importantíssima aí, eu vou aproveitar e abrir um parênteses novamente, essa questão com relação à questão da vitamina D, do cálcio e a sua fixação. Dizem os especialistas e pessoas que têm um bom embasamento nesse sentido, que na verdade a fixação da vitamina D só se dá através do sol. Uhum. A necessidade da pessoa estar exposta ao sol para fazer essa fixação. Uhum. E eu gostaria que a senhora contribuísse com isso e também colocasse esses aspectos, porque é muito importante essa relação, porque hoje a gente vive muito, e muitas pessoas, principalmente as pessoas com mais idade, resguardadas dentro de apartamentos, de prédios, e praticamente não recebem incidência de luz solar. E isso tem contribuído justamente para isso que a senhora falou, a diminuição da massa óssea e, consequentemente, osteoporose e outras situações.
Realmente assim, hoje a vitamina D, né, que já se descobriu que não é mais uma vitamina, ela é um hormônio, porque ela tem N funções no organismo, ela está até ligada à incidência de câncer, entre outras, doença cardiovascular, diabetes, hipertensão. Então, essa é uma vitamina muito importante. Hoje se sabe que a prevalência mundial é em torno da deficiência é em torno de 40%. Né? Mesmo em países tropicais, como o Brasil, se tem uma deficiência de vitamina D bastante alta. Um dos fatores, assim, só para a gente, só para você ter uma ideia, 90% da vitamina D do nosso corpo vem da luz solar. Ela é sintetizada pelo sol. 10% só vem da alimentação. Então, uma das hipóteses dessa prevalência de deficiência é o uso de protetor solar. As pessoas também não se expõem mais ao sol como era, né? Até pela a questão dos raios estarem mais fortes e, enfim, há uma diminuição de exposição solar. Isso seria um dos fatores. No caso da obesidade, o outro fator bem importante que ainda está em estudo é que talvez essa vitamina ela seja sequestrada pelo tecido de gordura abdominal, visceral, e ela não consiga seguir seu metabolismo normal. Essa é uma outra hipótese que também está sendo estudada. Então, mas se sabe que a prevalência de deficiência de vitamina D mundial é em torno de 40%. Entretanto, em obesidade, essa prevalência chega até 80%. Então, a gente sabe que o obeso ele tem um fator de risco maior e ainda se busca o porquê disso. Né? Uma das hipóteses seria essa. Muito bem, bom que a gente possa esclarecer, colocar situações como essa, porque na verdade existem muitos mitos, né, que são colocados em cima dessas questões e a gente tem percebido até por orientações e outros colegas que já participaram aqui conosco, que mesmo algumas reflexões estão sendo feitas e alertas que estão sendo feitos nesse sentido também, até para que não haja essa confusão e se abra. Então, é essa questão. Eu queria deixar bem claro que eu não estou dizendo para as pessoas não usarem protetor solar. Eu estou dizendo que assim, que aquele sol de síntese de vitamina D, em torno de 15, 20 minutos por dia, as pessoas não pegam mais. Então, é muito importante esse sol, né, de 15, 20 minutos por dia, para que a gente possa sintetizar adequadamente a vitamina D. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderá ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org.
a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quem recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Vem que tem. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Muito bem, bom que a gente possa esclarecer, colocar situações como essa, porque na verdade existem muitos mitos, né, que são colocados em cima dessas questões, e a gente tem percebido até por orientações e outros colegas que já participaram aqui conosco, que mesmo algumas reflexões estão sendo feitas e alertas que estão sendo feitos nesse sentido também, até para que não haja essa confusão e se abra, então, essa questão. Eu queria deixar bem claro que eu não estou dizendo para as pessoas não usarem protetor solar, eu estou dizendo que assim, que aquele sol de síntese de vitamina D, em torno de 15, 20 minutos por dia, as pessoas não pegam mais. Então, é muito importante esse sol, né, de 15, 20 minutos por dia, para que a gente possa sintetizar adequadamente a vitamina D. Já que 90% vem através da síntese através do sol. Exatamente, muito bom. Então, doutora Daniela, vamos agora às questões, retornando aqui depois desse parênteses aqui, mas que é importante que a gente possa esclarecer, porque a gente aproveita, inclusive, para informar, porque são situações fundamentais, e a senhora ainda destaca quando falou da questão do protetor solar, claro que é a necessidade dele, mas é a necessidade da exposição também. A necessidade da exposição. As duas coisas têm que ser bem equilibradas, né?
Então, com base em quais aspectos você avaliou as alterações metabólicas, né, dessa questão dentro desses aspectos aqui que foram colocados até então na sua tese? Então, a gente escolheu os marcadores do metabolismo ósseo para avaliar essa questão, que são o cálcio sérico, cálcio do sangue, né, o cálcio na urina, o N-telopeptídeo, que é um marcador de reabsorção óssea, e quando o osso, né, basicamente está perdendo cálcio, esse marcador está muito elevado, então seria um marcador importante. O paratormônio também é um marcador importante, porque ele também vai, quando ele estiver elevado, ele também está demonstrando que há perda óssea, né, a retirada do cálcio do osso. E a vitamina D, que que participa do metabolismo da fixação, como tu já falaste anteriormente. Basicamente esses e alguns outros exames metabólicos, né? Esse N-telopeptídeo, a gente teve que importar o kit, não tinha aqui no Brasil, quando eu comecei a fazer os testes em 2007, e foi bem difícil ter o aval da Anvisa, mas enfim, deu tudo certo. E ele foi muito importante, porque depois de um ano, ele demonstrou-se alterado, então mostrando que esses pacientes que não tinham nenhuma reposição começaram a perder seu cálcio, né? E se não tivesse sido feita nenhuma intervenção após um ano, esses pacientes estariam hoje com osteoporose, né? A partir desse trabalho que eu comecei em 2007, a gente começou a ver os resultados em 2008, a gente modificou a nossa conduta em relação ao cálcio. Então, hoje se dá cálcio para todo mundo desde o início do pós-operatório, para que eles não cheguem a um ano perdendo alguma coisa de cálcio. Então, é isso que a gente, eu acho que é uma grande contribuição desse trabalho. Também vimos a densitometria óssea, né, para ver a densidade mineral óssea desses pacientes. E é uma questão interessante, porque na época que eu fiz as coletas, o aparelho da PUC ele só suportava 150 quilos. Hoje não, hoje o aparelho suporta 250, mas naquela época era um aparelho mais antigo. Então eu tinha que escolher os pacientes, né, que pudessem entrar no aparelho e fossem obesos mórbidos, então foi todo um cuidado para poder selecionar esses pacientes. Então, tudo isso porque depois de um ano a gente demonstrou a perda de em torno de 7% de densidade mineral óssea da coluna e 8,5% no fêmur proximal, nos dois sítios avaliados como o colo do fêmur e o fêmur total. Então, essa perda é uma perda significativa, né? E todos os pacientes já receberam a reposição. Então, o que eu queria dizer também é que é muito importante avaliar anualmente esses pacientes, mesmo os que já operaram há 10, a 15 anos, porque esses são os que estão na maior faixa de risco, porque há 10 anos a gente não sabia disso. Essa questão do cálcio, ela é muito, muito recente. Então, quando eu comecei meu mestrado, a gente tinha essa dúvida, a gente não sabia o que ia acontecer, né? E depois com as respostas do doutorado foi muito importante. Então, eu sempre falo para os pacientes, principalmente os mais antigos, que antes a gente não tinha esse controle, né? E que muitas vezes eles acabam não retornando ao serviço, que eles retornem, que eles façam uma avaliação óssea, porque isso é muito importante. Isso vai prevenir a doença óssea, no caso, a osteoporose. E o risco que vai aumentar o risco de fraturas e todo... mas é muito importante essa avaliação óssea em qualquer paciente de pós-operatório de cirurgia bariátrica. Muito bem, realmente tem aspectos muito importantes a serem considerados dentro desse estudo. E que eu gostaria, inclusive, agora que a senhora falasse das contribuições a esses pacientes, né? Através que esses estudos poderão gerar, em especial, no pós-operatório. Bom, na verdade, é aquilo que eu coloquei. O estudo, ele gerou uma mudança de conduta, né?
foi um dos primeiros estudos, assim, em relação, acompanhando essa tendência de cálcio. E aqui no Brasil já tinha tido um estudo em 2004 da doutora Luciana Elcadre. Tinha alguns estudos demonstrando com um número muito reduzido de pacientes que poderia haver alteração, né? Mas no nosso centro, para os nossos pacientes, esse estudo foi fundamental para a gente poder mudar a conduta e poder cuidar de uma forma mais cautelosa, nesse sentido que não se sabia anteriormente. Muito bem, então vamos aproveitar agora, vamos falar dos conselhos nutricionais para quem vai se submeter a uma cirurgia e qual o IMC, ou seja, o índice de massa corporal exigido. Tá, então, o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, exigido hoje para cirurgia bariátrica, acima de 40, né, esse índice acima de 40, acima de 35, e esse paciente tem que ter alguma doença associada, que a gente chama de comorbidades ou comorbidezes, e acima de 30, já existe a cirurgia metabólica, que ela é indicada para pacientes principalmente com diabetes, né, em que esses pacientes vão ter um benefício muito grande e talvez até ter a remissão da doença por um certo tempo, ou ainda não se sabe se é a remissão total ou não. Mas, na verdade, não é para um paciente que está um pouquinho gordinho e quer fazer a cirurgia. Isso não existe. A cirurgia ela tem indicações específicas, né? A idade é na verdade, isso vai ser avaliado todo o contexto do paciente, mas hoje já se opera pacientes de 16 a 70 anos, podendo ser avaliado alguns critérios extras, porque a gente vê, às vezes, paciente de 14 anos com 215 quilos. Tu vai deixar ele chegar aos 16, se chegar, né? Então, existem alguns critérios específicos para a cirurgia. Basicamente, são esses. No grupo, os pacientes, no nosso grupo, que é no Centro de Obesidade, Síndrome Metabólica da PUC, o paciente, ele inicia por uma triagem, em que ele vai passar pela nutricionista, pelo clínico, pelo cirurgião, pela psiquiatra, pela enfermeira, para depois nós podermos avaliar se esse paciente tem ou não condições. Às vezes, ele tem toda a condição de indicação, mas ele não está preparado psicologicamente. Então, a indicação, basicamente, é uma indicação, hoje em dia, em que tem que se avaliar outras questões. E os conselhos nutricionais, na verdade, é muito importante que esse paciente, num pré-operatório, né, ele se alimente da melhor forma possível em relação à qualidade dos alimentos, porque ele vai ser submetido a uma cirurgia, que é uma agressão, né, e ele tem que ter nutrientes, tem que ter a saúde para poder suportar isso. Então, a gente também faz toda uma avaliação nutricional desse paciente no pré-operatório, e se ele está com alguma deficiência, já se faz a reposição necessária e a orientação necessária para que ele possa ir para a cirurgia com segurança. Muito bem, realmente tem vários pontos a serem considerados, né, para uma cirurgia. Na questão pós-operatória também tem todo um acompanhamento, né, que é imprescindível. E esse acompanhamento é para toda a vida, não é só por 1 ano, 2 anos. O paciente que se opera, ele tem que se comprometer com ele mesmo. Se ele se mudar daqui e for lá para o norte, ele tem que procurar uma equipe de bariátrica lá. Então, assim, é para toda a vida, porque muitas vezes as deficiências nutricionais, elas não aparecem nos primeiros anos. Elas vão aparecer lá pelo 5º, 8º, 10º ano, enfim. E o paciente acha que ele, não tive deficiência no primeiro ano, não preciso mais fazer nenhuma reposição. Não, o paciente tem que, pelo menos anualmente, fazer a avaliação e ver a necessidade de aumentar a suplementação ou modificar a suplementação, que isso é muito importante. E com relação ao segundo projeto,
dentro da minha tese, mostrando riscos e benefícios da cirurgia bariátrica, a gente mostrou a proteção da cirurgia bariátrica em relação ao câncer. Na verdade, isso foi feita uma revisão sistemática, que é um método específico de revisar todos os artigos científicos sobre câncer ou sobre qualquer assunto. E, enfim, depois se fez análise disso e chegou-se à conclusão, então, que os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, eles têm um risco muito menor de desenvolver câncer do que os pacientes com obesidade, é óbvio, e até com pacientes de peso normal. Eles equivalem a pacientes que nunca foram obesos. Então, foi muito interessante o estudo. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação da doutora Daniela Casagrande, trouxe aí as suas teses, né, e com certeza o mundo da medicina, o mundo científico vai ficar mais enriquecido. Quer comprar uma Smart TV sem sair da sala de TV. Para você que precisa comprar fraldas sem tirar o olho das crianças. Para quem quer trocar de celular sem sair do celular. Dá até para comprar uma lava-roupa sem sair da área de serviço. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org.
Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que vem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.